Então, pessoal, hoje nós vamos dar uma conversada aí sobre o liberalismo, certo? Então a gente vem conversando sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Essa mudança de paradigma, o que que essas revoltas ou revoluções transformaram na sociedade, né? Mas o que de ideologia havia por trás de toda essa transformação que a sociedade estava passando desde o século 17, 16 ali, com a grande Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa, né? Processo de cercamentos que resultou na Revolução Industrial, né? Todo esse processo, né? O que estava acontecendo? O que vem a ser esse liberalismo? Pois bem, o liberalismo ele vai nascer mais ou menos aí pelo século XVII, talvez um pouquinho antes. O pensamento dele, né, aonde se valoriza a questão do individual, né? Então, desde o processo de iluminismo, quando surgiu o iluminismo no final da Idade Média, lá onde o pessoal começou a iluminar a razão, a valorizar a razão, o liberalismo ele já começa a florescer, né? Por quê? Porque é um método, é um modo de governo, é uma filosofia, uma política e uma moral baseada na liberdade, né? O nome já diz liberalismo, né? Vem de liberdade, onde cada indivíduo tem as condições de ser livre, de ter liberdade de expressão, liberdade, né, de ir e vir, igualdade para todo mundo perante a lei. Porém, que a gente percebe? Que existem métodos e ideologias de regime políticos e administrativos de Estado, por exemplo, um governo, que se determina lá como em textos anteriores que a gente viu, como o anarquismo, como o socialismo, o comunismo, né? E o liberalismo é mais uma ideologia que veio nesse fuzuê todo de ideologias que estava ascendendo nesse período, né? Como o povo estava trabalhando muito nas indústrias, o paradigma de família havia mudado, né? O conceito havia se transformado ao longo desse processo histórico. O liberalismo ele foi muito bem aceito em determinados setores, né? Porque ele valorizava o individual, o eu, né? O indivíduo, e ele tinha como esse princípio esses direitos iguais. Ele começou buscando um espaço político, né, dentre esses setores administrativos que até então o comércio, a burguesia não tinha, né? Então a burguesia ela passa a deter esse meio de produção, né? Ou seja, a forma com que a gente produz, seja através de manufatura, seja através da agricultura ou através da industrialização, que é o grande boom desse momento, né? Uh, Ter essa liberdade, ter essas condições de escolha e ter também condições de trabalho, né? Então, como aqui a gente está trabalhando com a Revolução Industrial, a gente percebe que os trabalhadores nesse período trabalhavam muitas e muitas horas, né? Quase uma semi-escravidão. E o liberalismo ele vem justamente para dizer que são direitos iguais. Se o empresário trabalha horas a menos, é sinal que o operário, o proletário, também entende esse direito. Então o liberalismo ele é muito bem aceito nesse meio. Sem contar que dentro das políticas do liberalismo, visando o lado econômico, a gente percebe que o liberalismo ele meio que limita o governo. Então, se a nossa política aqui no Brasil se o dólar está muito alto, o Brasil meio que trabalha comprando e vendendo dólar, né, e assim deixando uma estabilidade na moeda, no liberalismo isso não acontece. Por quê? Porque o governo, o Estado, ele não vai interferir na economia nessa compra de dólar ou nessa venda de dólar para tentar manter uma média de valor, né? O que vai fazer isso é justamente a compra e venda, né? O que a gente chama esse ritmo de comércio, que é a procura e a demanda, né? Então, se eu tenho bastante procura, eu tenho que suprir essa demanda, né? E assim vai crescendo a indústria. Consequentemente, o governo não precisa estar comprando ou vendendo qualquer tipo de ações para manter essa balança comercial estável, estabilizada, né? Simplesmente pelo fato do comércio existir, eu importar determinados produtos e exportar outros produtos,
faz com que a balança comercial fique mais ou menos igual dos dois lados, na balança de um lado exportação e o outro lado importação. Então o liberalismo ele trabalha dessa forma. Na Revolução Francesa, o liberalismo teve bastante influência em função de libertar o povo, né, da tirania do final do absolutismo. Né? Então, já que dentro do regime absolutista o rei é absoluto, ele é quase uma invocação divina aqui na Terra, então, através da Revolução Francesa se colocou em xeque essa questão do absolutismo. Né? Tu é absoluto até que ponto? Então, quando os franceses promoveram a Revolução Francesa, né, que foi dia 14 de julho, que nós estamos no mês de julho, eles derrubaram a Bastilha, que nada mais era do que uma prisão política. Claro que existia vários outros presos também, né, mas o foco era os políticos, livrarem os políticos porque era uma perseguição. Né, e também o fato de representar a morte do rei. Né? E isso fez com que o absolutismo morresse. Pô, o cara era o absoluto e acabou morrendo. Né? Então essa controvérsia, certo? Então, dentro do liberalismo, a gente percebe que o liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade. Né? E diante disso, então, a gente tenta promover essa liberdade dentro dos diferentes setores, certo? E isso a gente percebe que a maioria do pessoal que visa essa ideologia liberal, ou os liberalistas, eles têm diferentes pontos de vista e nem por isso é de forma errada, né? Porque ela é uma ideologia individual, meio que promove a liberdade individual, então pressupõe essa liberdade de pensamento também em relação à forma com que tu vai interpretar os preceitos dessa ideologia, certo? Então seria mais ou menos isso daí. Qualquer dúvida, chama nos comentários ali, no WhatsApp e tal, que a gente vai tentando sanar e vai reduzindo um pouco essa nossa distância em função da pandemia, com esses videozinhos meio curtinho, né? Esse é só um resuminho bem básico mesmo do que seria o liberalismo, principalmente o liberalismo de Adam Smith, né? Essa base assim mais crua do liberalismo mesmo, certo? Hoje em dia a gente tem diversas vertentes desse liberalismo, né? Inclusive o neoliberalismo, certo? Então tá, até mais, feito pessoal.